Quer saber tudo sobre pré-treino? Que tipo de refeição fazer, qual a quantidade ou tipo de suplemento que você deve tomar? Então continua aqui comigo que eu vou colocar todos os pingos nos is sobre esse assunto. A primeira coisa que precisa ficar clara sobre esse assunto é que refeição pré-treino não necessariamente é o que você come imediatamente antes do treino. Refeição pré-treino é tudo aquilo que você come desde a hora que você acorda até a hora do seu treino. O que você precisa entender é que grande parte dos alimentos demoram horas para serem digeridos, metabolizados, para enfim serem disponibilizados como fonte de energia. Ou seja, não adianta você comer que aquele alimento vai bater no estômago ali e vai direto para o músculo. Não funciona assim. O corpo humano é muito mais complexo do que isso. Por isso, o que você come imediatamente antes do treino não faz a menor diferença. Inclusive, o mais comum é acontecer justamente o contrário, né? É a pessoa comer e depois ficar, sabe, empanzinada, ficar arrotando, né? E se sentir indisposta para treinar. Se você come demais antes do treino, você não vai conseguir treinar de forma intensa. E a sua performance e o seu resultado, né, vão acabar ficando prejudicados. Então, coloca aí na sua cabeça o seguinte: refeição pré-treino é tudo aquilo que você come ao longo do dia. Se você treina à noite, o seu pré-treino foi o seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche. Se você treina de manhã, o seu pré-treino foi o que você comeu na noite anterior no jantar. E aí tá um ponto bacana, né, que é onde eu quero chegar. Porque dependendo da hora que você treina, as refeições que você precisa fazer ao longo do dia, né, ou na noite anterior, fazem toda a diferença. Isso vai afetar o resultado final. Mas então, Nutri, o que eu preciso comer antes de treinar? Isso depende, na verdade, de vários fatores, tá? Depende da hora que você treina, do tipo de treino que você faz, do intervalo de tempo que você tem da refeição até a hora do treino, depende do seu objetivo. Se antes do treino você come muito ou come algo inadequado, todo o seu corpo vai ficar focado ali ou apenas em fazer a digestão, porque fazer a digestão é prioridade para o organismo. E aí toda a sua circulação vai ficar focada ali, ó, no estômago, né, e no intestino. E aí a energia que você precisa para oxigenar os músculos, para você conseguir fazer um treino bem feito, cadê? Não vai ter, né? Porque vai estar tudo lá no estômago fazendo a digestão. Então não tenha dúvidas de que comer muito ou comer algo inadequado antes do treino afeta sim a sua performance. Então, por exemplo, se o seu objetivo é emagrecer e você vai fazer um HIIT na esteira, tem que colocar lá na velocidade 15, de barriga cheia, você não vai conseguir correr nessa velocidade. E caso consiga, né, existe alguma possibilidade de você passar mal, de você vomitar, e se acontecer isso, acabou o treino. E o mesmo vale se o seu objetivo é ganhar músculos. Vamos supor que você vai levantar, sei lá, 80 quilos no seu agachamento. Você consegue imaginar o desconforto que é fazer isso de barriga cheia? Agachar e comprimir a barriga todinha com esse pesão nas costas? A barriga cheia vai atrapalhar a sua respiração, a sua postura, e você vai se cansar mais. Logo, você não vai conseguir treinar até a falha como deveria, e talvez o seu ganho de músculos fique comprometido. E como eu disse, não faz o menor sentido você comer algo imediatamente antes do treino, porque não é essa energia que o seu corpo vai usar. O que você come demora 3, 4, 5 horas para ser digerido e virar energia para a célula do músculo. Então, durante o treino, o corpo obrigatoriamente só usa a energia que está estocada, que está guardada. E essa energia vem daquelas 3, 4 últimas refeições que você fez. Então, comer carboidratos ou proteínas antes do treino não aumenta a performance, não vai fazer você puxar mais peso, não vai fazer você correr mais rápido ou por mais tempo na esteira e não vai fazer você emagrecer mais. Porque esse processo de digestão, de transporte, de absorção de nutrientes é lento. Mas caso você sinta a necessidade de comer alguma coisa antes do treino, você precisa comer um volume pequeno de alimento e você ainda precisa pensar em algo que não afete a qualidade
qualidade do seu treino e ainda que não cause um pico de glicemia. Esse conjunto de atitudes é importante para evitar a fadiga precoce e não comprometer a qualidade do seu treino, certo? Ai, Nutri, mas se eu não comer antes do treino, eu não vou perder músculo? Não. Se você se alimenta bem grande parte do tempo, se você fracione, se você distribui bem ao longo do dia os carboidratos, as proteínas e as gorduras, você não vai perder massa magra. Pensando em proteínas, o único detalhe que realmente importa é você manter a síntese proteica sempre acontecendo ao longo do dia. É essa síntese de proteínas que garante a manutenção e o aumento do volume do músculo, certo? E hoje a gente já sabe que aquela tal da janela da oportunidade é muito maior do que se a gente imaginava antigamente. Então, se você come a quantidade adequada de proteínas e se você distribui essas proteínas em pelo menos 3 ou 4 refeições durante o dia, você vai manter a síntese proteica acontecendo. Porque quando você ingere uma quantidade de proteínas, a síntese proteica continua alta, continua acontecendo por no mínimo 6 horas. Então, se você comer proteínas em 4 refeições por dia, isso vai ser mais do que suficiente para manter essa síntese proteica acontecendo, desde que essa quantidade de proteína esteja ajustada para o seu peso e para o seu objetivo, ok? E agora, pensando em carboidratos, o raciocínio é praticamente mesmo. O principal objetivo do carboidrato é manter bons estoques de glicogênio no músculo. Então, por exemplo, se você está algumas horas sem comer e você vai treinar, a glicemia do sangue começa a baixar. E aí você começa a sentir menos disposição, você começa a ter menos força para executar o seu treino de forma correta. Mas aí, imediatamente, o corpo já começa a usar aquela energia que está guardada no músculo, né? Que é o glicogênio que eu acabei de falar. Então você percebeu que não faz o menor sentido comer antes do treino? E mesmo que você fique muitas horas sem comer, isso não vai afetar o seu treino, desde que você mantenha uma dieta equilibrada e bem distribuída, né, com esses macronutrientes bem distribuídos ao longo do dia. Eu trouxe aqui algumas das maiores dúvidas sobre esse assunto, né, para ficar tudo mais claro aí para você, né? Então, olha só. Nutri, o meu objetivo é emagrecer. O que eu como antes do treino? Se você quer emagrecer, você não deve comer carboidrato próximo à hora do treino, porque o carboidrato serve como fonte de energia, certo? Eu acabei de falar isso. E se você quer emagrecer, você não pode estocar energia, você precisa gastar a energia que já está estocada aqui, ó, em forma de gordura. Porém, toma cuidado, você precisa comer carboidratos ao longo do dia para não desregular os seus hormônios, senão você não vai emagrecer do mesmo jeito, mesmo que você coma pouco. Nutri, eu treino muito cedo, de madrugada, hein? Preciso comer alguma coisa antes do treino? Não. Se você acorda muito cedo para treinar, antes das 6 horas, por exemplo, o ideal é que você faça uma refeição com uma quantidade maior de carboidratos na noite anterior. Lembra que o corpo estoca a glicose que vem do carboidrato em forma de glicogênio e que todo esse processo demora 6, 7 horas para acontecer? Se você come carboidrato à noite, o seu estoque de glicogênio vai estar 100% completo pela manhã. Ou seja, você pode treinar em jejum sem medo de ser feliz, sem medo de passar mal. E se você não acorda tão cedo, né, mas você também não se sente bem treinando sem comer, mas você também não tem tempo de esperar a digestão de uma refeição mais completa, você pode investir numa refeição pastosa ou líquida para o corpo não precisar desviar tanto a energia para digerir o alimento, já que uma refeição líquida é absorvida mais rapidamente pelo corpo. E aí, aqui sim vale a pena você tomar whey protein, por exemplo, com água mesmo, ou você pode usar whey protein numa vitamina de fruta, ou você pode preparar um mingau com whey protein, se for o caso. Você pode pegar uma fruta e amassar e comer com aveia. Então, se você tem pouco tempo da hora que você acorda até a hora do treino, uma refeição líquida ou pastosa é a pedida ideal para você. E olha só, se você tem mais de 2 horas da hora que você toma o café da manhã até a hora do seu treino, maravilha! Você pode comer o seu café da manhã normal, pão com ovo, café, fruta. Faça o seu café da manhã normalmente, desde que seja um café da manhã saudável, né? Pelo amor de Deus. Nutri, eu treino na hora do almoço. O que eu como? Se você fez um café da manhã bem feito por volta de 7, 8 horas da manhã, você não precisa comer nada antes do treino, certo? Mas se você não se sente bem treinando
de barriga um pouco vazia, né? Você pode sim fazer um lanchinho no meio da manhã para dar uma reforçada. Você pode optar por um sanduíche natural, por exemplo, feito com pãozinho, com frango, ou você pode comer cuscuz com ovo, ou tapioca com carne moída. Porque se você treina lá para as 13 horas, por exemplo, dá tempo do seu corpo digerir essa refeição. E aí, após o treino, você almoça normalmente, certo? E se você treina à noite, logo após o trabalho, né, por volta de 19 horas, também vale a pena você investir num lanche mais reforçado. Nesse horário, você precisa comer algo que te sacie muito bem, justamente para você não correr o risco de sair do treino morrendo de fome, chegar em casa e comer até o reboco da parede, né? Ou pior, já passar no drive-thru do McDonald's para encher a barriga. Então, fazer uma refeição bem feita no meio da tarde, com um alimento que te sustente de verdade, vai evitar aquela fome louca, exagerada que a gente costuma ter à noite. E aí você pode lanchar pão com ovo, cuscuz com ovo ou cuscuz com carne moída, tapioca com queijo, tapioca com frango, né? E coisas do tipo. Além de comer uma frutinha, né, para complementar aí as vitaminas e os minerais. Inclusive, seria muito mais inteligente você optar por comer uma mandioca com carne de sol desfiada, uma batata cozida ou assada com carne moída. Abre a sua mente e para de achar que isso é só comida de almoço ou de janta. Você pode sim comer arroz com carne moída no seu lanche da tarde. Você pode comer batatinha amassada com franguinho desfiado por cima. É claro que a quantidade vai ser menor do que se fosse o almoço, né? Afinal de contas, esse é só um lanchinho intermediário. Mas ainda assim, esse tipo de alimento é muito melhor do que o pão e do que a tapioca, por exemplo. A comida de verdade é o melhor tipo de comida que existe nessa galáxia, né? Porque tem todas as fibras, todas as vitaminas e os minerais de que o seu corpo precisa para funcionar de maneira excepcional, na mais alta performance. Então, comida de verdade é sempre melhor, independente do horário. Então, se você puder, prefira aí, mandioca, batata, arroz. E se você treina muito tarde, depois de 9 horas da noite, por exemplo, e não consegue jantar depois do treino, isso não quer dizer que você deve se empanturrar de comida antes do treino como forma de compensar. Então, você pode fazer o seu lanche da tarde, você pode fazer um lanche mais leve antes do treino, por volta de 7 horas da noite, e fazer outro lanche após o treino. Mas você precisa ter muito cuidado com esses lanchinhos aí, viu? Principalmente esse de 10 horas da noite, porque à noite você deve comer algo mais leve e de baixo índice glicêmico, porque comer algo inadequado perto desse horário de dormir, tipo comer uma coisa gordurosa, comer uma proteína difícil demais de ser digerida, ou comer um carboidrato de alto índice glicêmico que vai causar um pico de glicemia e de insulina, tudo isso vai contribuir para aumentar a inflamação do corpo. E corpo inflamado não tem sono de qualidade, porque inflamado você não vai produzir os hormônios necessários para um sono reparador de verdade. E se você não tem uma boa noite de sono, você não emagrece e muito menos ganha músculos. Entenda que toda a mágica acontece durante o sono. É à noite que o seu corpo se repara, que o seu corpo cresce, que o seu corpo otimiza hormônios que vão quebrar mais a gordura. Ter um sono de qualidade é a coisa mais importante para o seu ganho de massa magra e para o seu emagrecimento. Entenda isso de uma vez por todas que a sua vida vai mudar. Dito tudo isso, saiba que no final das contas o que importa de verdade é saber se a sua dieta está bem ajustada para o seu objetivo. Então, se a sua dieta está bem ajustada, se você divide os alimentos de forma correta ao longo do dia, se você consegue comer proteína em pelo menos 3, 4 refeições no seu dia, se você come carboidratos, gorduras, frutas e vegetais em quantidades adequadas e se você dorme bem, você não precisa se preocupar em consumir nada imediatamente antes do treino, certo? Mas não confunda as bolas, hein? Eu não tô dizendo que você não precisa comer nada antes de treinar, porque senão daqui a pouco tem gente, né, que toma café da manhã, almoça, não lancha, vai pro treino à noite. Aí chega lá na academia, tem um piripaque e vai dizer que a culpa é minha, é? Não, senhora. Eu não estou dizendo que você não deve comer antes de treinar. O que eu estou dizendo é que é essencial você iniciar o exercício com um estoque adequado de energia. E para isso, o seu consumo de alimentos ao longo do dia, antes do treino,
deve estar muito bem ajustado. Não tenha dúvida de que o que vai mudar o seu corpo é melhorar a qualidade das suas refeições, é comer mais carboidratos integrais, é preferir as proteínas magras, é comer mais frutas e mais verduras e ainda consumir gorduras de boa qualidade nutricional. É isso que vai trazer uma saúde plena de verdade para você. Faça isso grande parte do tempo, não desista, persista, que o resultado chega. E aí, você gostou desse vídeo? Então não deixa de compartilhar com alguém muito especial. Obrigada e até a próxima!